Sou Lúcio Lourenço, atuo aqui no time de Windows na Microsoft Brasil. Olá, sou o João Janeiro, trabalho no time de Windows na Microsoft Brasil. Nesse vídeo falaremos sobre atualização in loco. A atualização in loco consiste em você migrar o seu computador com Windows 7, com Windows 8 e assim partir para poder utilizar o nosso sistema operacional mais moderno e o nosso melhor sistema operacional, o Windows 10. Dentro de uma forma a qual conseguirá gerenciar as implantações. As implantações sendo gerenciadas, você conseguirá criar uma imagem padrão e essa imagem padrão você migrar, movê-la runtime. O que isso significa, João? Significa que a gente conseguirá atualizar todos os nossos computadores num prazo que, após implantado, após feito o download, conseguiremos atualizar nossos computadores de 20 a 60 minutos e pensar de uma forma que quando a gente estiver estruturando dentro do nosso cenário de implantação corporativa, replicar multicamadas, fazendo com que parte do sistema operacional pré-implantado replique para outros computadores, fazendo com que a implantação seja muito mais rápida, seja muito mais direcionada e assim a gente consiga reduzir custos. Digo que como reduzir custos, João? Você não precisará criar imagens, customizar, validar algumas informações. Claro, sempre recomendamos que valide todos os seus drivers nos seus computadores, que valide as suas aplicações. Por mais que nós consigamos trabalhar num cenário com a adoção e migração de aplicações, conseguindo dar um suporte nativo em retrocompatibilidade em mais de 90% das aplicações já concebidas para o Windows 7, já concebidas para o Windows 8, dentro desse processo de migração, ainda assim recomendamos que, antes de migrar, pegue essas suas aplicações de negócio e valide dentro desse processo de migração, dentro desse seu processo de validação. João, como é que funciona uma analogia para uma atualização in loco exclusiva para o Windows 10? Legal, a gente pensando na atualização in loco, faz uma referência bem com o ovo frito mesmo. Pense no ovo frito, onde você tem ali a gema no centro e a clara em volta. Imagine que nessa clara estão seus dados, as aplicações, as configurações e drivers, e o que está interessante ali no meio é o sistema operacional, que é a gema. E o que é legal no in loco, na atualização in loco? É você poder simplesmente preservar o que está na camada de fora, remover essa gema, esse núcleo do sistema operacional, e adicionar um novo sistema operacional. E com isso restaurar o que estava na camada de fora, os drivers, configurações de usuários, dados. Então, basicamente, a ideia da atualização in loco é justamente essa. Você preserva o que esse usuário tem, as configurações já conhecidas e familiares e úteis dele, e aí substitui apenas o sistema operacional, o núcleo do sistema operacional. Isso é bem interessante, porque agora eu garanto que quando vocês estiverem saindo para o seu almoço, vocês pedirem aquele famoso bife a Camões, bife a cavalo, depende da região que você tiver, quando você olhar para o seu prato, você, sistema operacional é assim, então, veja, vocês vão lembrar agora do time de Windows da Microsoft Brasil. E assim de uma forma a qual a gente consiga optar e mostrar para vocês quais são as opções e os processos de migração. Vale o ponto que a gente traz um suporte exclusivo e nativo se você estiver rodando o Windows 7, Windows 8.1. Claro, se você já está utilizando o Windows 10 desde o lançamento, e a gente te agradece por isso, você também poderá atualizar ou tenha observado que na atualização 15.11, na atualização proveniente de novembro de 2015, foi feito o mesmo processo. Se você relembrar, e a gente vai mostrar depois para vocês quais foram os passos, que você atualizou o sistema operacional, que você captou as imagens, são 4 processinhos que nós vamos falar agora, mas esse processinho, em todas as atualizações do sistema operacional, e isso é o principal conceito de Windows como serviço, que você poderá mostrar, captar e beneficiar das vantagens de atualização. Vale o ponto que você poderá atualizar dentro dessa forma como in place upgrade, utilizando o WSUS, caso você tenha na sua infraestrutura. Vale o ponto que você precisa rodar alguns cabeças de atualização para suportar essa WSUS para rodar o Windows 10. Você poderá utilizar o MDT, ferramenta gratuita da Microsoft, Microsoft Deployment Toolkit, já no Update 2 liberado em dezembro de 2015, a qual teremos um vídeo explicando também sobre ele. Você poderá utilizar o System Center Configuration Manager 2012 R2 ou o System Center Configuration Manager 15.11 para rodar essa atualização. E assim de uma forma que essas 4 etapas a gente faz com que
implementamos o sistema operacional, movemos ambos sistemas operacionais. Por quê? Nessa segunda fase, João, nós teremos os dois sistemas operacionais executando ao mesmo tempo. O que isso significa? Que enquanto eu estou num processo e esse processo é transparente para o usuário, ou seja, o usuário não visualiza, você não conseguirá interagir dentro desse processo quando o Windows estiver trabalhando, ele vai estar implantando o Windows 10 de um lado e movendo seus arquivos, movendo seus principais dados, utilizando o conceito de USMT, da ferramenta como um SMT, e assim mantendo suas informações, seus drivers, tudo de uma forma segura. Vale o ponto, João, que quando a gente estiver atualizando a atualização em loco, essa atualização vai manter os dados dos usuários, vai manter os arquivos, vai manter as aplicações, rodando de uma forma que, após a instalação do sistema operacional, após esse terceiro passo, ele vai pegar todas essas informações, trazendo-as de volta e mostrando para o usuário o shell, mostrando de uma forma out of box, já em execução, já mostrando como ela deverá ser colocada, como que ela deverá ser implantada. Então, dentro dessa forma, a gente vai ter as 4 principais formas de atualização, mas antes mesmo das 4 principais formas de atualização, vamos citar, João, quais são os 3 principais métodos ou as 3 principais opções de atualização em loco. Saberia falar? Legal. A gente pode fazer essa entrega dessa atualização de forma manual, né, através ali de uma imagem ISO, um CD, um DVD gravado, um USB, uma mídia USB. A gente pode usar uma técnica chamada Light Touch, né, que você usa exatamente como você citou no o Microsoft Deployment Toolkit, para fazer essa entrega, e também Zero Touch, que é você automatiza esse processo de tal forma que a entrega dessa atualização em loco é feita pelo System Center Configuration Manager, né? E aí, pensando no cenário, uma forma manual, se você tem aí algumas máquinas apenas, menor que 10 dispositivos, não é um trabalho tão grande, então vale a pena fazer uma atualização distribuindo uma mídia dessa. Um cenário um pouquinho maior aí, a partir de 300 dispositivos, você já utiliza o MDT para facilitar essa geração, né, dessa imagem, disponibilizar essa imagem dentro da corporação, e aí num contexto muito maior, muito mais amplo, já cabe mesmo no System Center, o Configuration Manager, para você poder fazer o Zero Touch, né? Você libera essa atualização em loco, os usuários vão receber e vai passar exatamente pelos processos que o Lu vai citar nas 4 fases, sem interação. Vale o ponto que a licença de atualização gratuita para o Windows 10 não compreende o System Center Configuration Manager. O System Center Configuration Manager requer um licenciamento à parte. Mas fica tranquilo, se você optar pelo MDT, se você optar pela criação de imagem, atualizando seus equipamentos até o prazo disponível pela Microsoft, que é julho de 2016, final de julho de 2016, você poderá atualizar gratuitamente suas licenças, seus computadores para o Windows 10. Isso é de uma forma a qual esse processo de atualização baseado em Zero Touch, ou seja, que você não requer uma intervenção técnica manual, então a gente pode trabalhar aí pensando em projetos que a gente atuou junto com a MCS, por exemplo, aqui no Brasil, de atualização de milhares de máquinas, onde que apenas 2 ou 3 pessoas no máximo no time, após toda a definição e escopo do projeto, isso não significa que você não precisa planejar, não precisa validar, mas sim, todo esse processo posterior ao planejamento pode ser executado sem nenhuma intervenção no desktop. Você vai pegar seu System Center, vai ligar as máquinas, iniciar o processo de deployment. Esse processo de deployment vai injetar o Windows, injetar os drivers baseado nas Task Sequences mostradas dentro desse slide que estamos compartilhando com você, e assim você vai replicar para os seus pontos de distribuição. Pontos de distribuição que estão focados, estão alocados dentro do seu System Center Configuration Manager. E assim de uma forma que você conseguirá validar as implantações, criar todo esse processo de Task Sequence, e esse processo de Task Sequence que agora iremos mostrar para você como que você vai conseguir executar, como que você vai conseguir trabalhar. Execuções como todo um plano de conteúdo, de replicação de conteúdo, ou seja, você vai estar aplicando sua licença de Windows 10, você vai estar gerenciando todas as suas informações. Vale lembrar, nesse processo inicial, você estará transferindo até quase 4 GB de imagem dentro da sua infraestrutura. Até por isso que a Microsoft, para as empresas, disponibiliza uma atualização baseada em Windows Update, em MDT e System Center,
Talvez você tenha atualizado na sua casa seu Windows 10, na sua versão doméstica, e tenha reparado que você fez o download via Windows Update. Imagina para uma corporação com 5, 10 mil desktops, dispositivos, atualizando isso e fazendo 5, 10 mil downloads de imagem de Windows. Iria acabar com a banda de internet da empresa, iria transformar, iria ser um caos realmente. Por isso que a Microsoft disponibiliza para as empresas essa forma de atualização. Lembrando que de uma forma das máquinas gerenciadas, das máquinas que estão em domínio, a nossa recomendação é que você realmente faça dentro desse processo controlado, dentro desse processo que agora você consiga estruturar o seu passo a passo de implantação, a qual você vai estar descrito dentro desse seu projeto de implantação. O projeto de implantação deve validar as informações de drivers, se as suas aplicações de negócios foram homologadas, vale importante citar. Por mais que a Microsoft já tenha trabalhado com inúmeros fabricantes, nós consigamos trabalhar em migrar essas licenças em mais de 90% de casos, essas aplicações na realidade, nós sabemos que há algumas aplicações que foram desenhadas, que foram escritas especificamente para aquela versão do sistema operacional. Vale o ponto de você validar se desde os seus frameworks de desenvolvimento para essa aplicação, caso seja uma aplicação interna, fora desenvolvido, fora testado para que você consiga migrar para o Windows 10. Vale um ponto que se você estiver utilizando aplicações nativas focadas em versões anteriores ao navegador do Internet Explorer 11, vale o ponto que nós temos o Enterprise Mode dentro do Internet Explorer 11, a qual te ajudará a migrar essas aplicações, permitindo que você execute-as dentro do Internet Explorer 11, executando-as como sendo o Internet Explorer 8, 9 ou 10. Em janeiro de 2016, a Microsoft deixou de prover suporte a essas versões anteriores ao Internet Explorer. Mas, se você está nesse processo de migração para o Windows 10, possuindo o Windows 7, possuindo o Windows 8, você pode validar, testar essas suas aplicações do Internet Explorer 11, mesmo nessas versões do seu sistema operacional anterior. E migre, aproveite o planejamento e o processo de atualização gratuita até 29 de julho para mover suas máquinas para o Windows 10 Professional no seu ambiente corporativo. Isso de uma forma a qual você, no Internet Explorer, conseguirá habilitar o Enterprise Mode, a qual falaremos depois sobre o que é o Enterprise Mode, como que você ativa o Enterprise Mode dentro da sua empresa, tanto na licença de Windows Professional como para o Windows Enterprise. E assim permitindo um suporte às novas tecnologias. Por exemplo, nós temos e desenvolvemos junto com outros fabricantes, com outros OEMs, uma tecnologia chamada Windows Hello. O Windows Hello permite que o seu computador consiga reconhecê-lo, fazer reconhecimento facial, fazer o reconhecimento da sua íris ou fazer o reconhecimento biométrico, fazer o reconhecimento da sua digital. Esse reconhecimento biométrico requer um computador novo, requer um computador que possua suporte a esse dispositivo, a qual nós já tivemos uma gravação demonstrando sobre isso num outro treinamento, num outro vídeo voltado para o Chain Online, como esse aqui. Dentro de uma forma a qual consigamos executar e mostrar esse reconhecimento facial para o usuário, reduzindo as complexidades de senha dentro da sua infraestrutura. Da mesma forma, com a criação do Microsoft Passport, consigamos utilizar a arquitetura dos seus chips TPMs, fazendo com que você remova a complexidade de reconhecimento de senhas alfanuméricas, maiúsculas, minúsculas, e através do chip TPM do seu computador, você colocar um PIN, isso mesmo, um PIN, a qual você vai criptografar a sua informação da sua senha, baseado num PIN, e esse PIN vai ser o que vai ser trafegado pela rede para que você faça o logon no seu servidor, sendo um Active Directory on-premise ou sendo um Azure Active Directory, permitindo assim que você faça o logon seguro nos seus desktops. Esse logon seguro, essa forma de execução permitida, a qual você conseguirá executar o logon seguro no seu desktop. E assim de uma forma a qual chegamos às 4 primeiras fases. Essas 4 primeiras fases
iremos explicar e será demonstrada. No primeiro nível, você vai fazer o reset do seu desktop. Esse desktop, o sistema operacional já começará fazendo o deployment do novo sistema operacional. Se você estiver executando o System Center Configuration Manager, vale o ponto de validar que o cliente do desktop está conversando com o seu servidor e esse cliente do desktop conversando com o seu servidor começará a fazer o processo de replicação e de atualização da imagem. Assim, depois de atualizado, quando a máquina fizer a primeira inicialização, você vai começar o processo de atualização de desktop. Você vai conseguir observar que esse processo de atualização mudará os passos, apresentará os passos, criando tudo o que está sendo feito. Lembrando, estamos no segundo ambiente, esse segundo ambiente é um ambiente de recuperação. Esse ambiente de recuperação, ele está fazendo o backup da sua informação, pegando todos os seus dados de usuário, todos os seus dados de contas, de migração, de passo a passo de configurações, e assim provendo e migrando esse cenário para atualizar e partir assim para esse terceiro passo. Esse terceiro passo que você vai inicializar, que você vai executar, já é o primeiro boot do novo sistema operacional. Esse primeiro boot desse novo sistema operacional, ele já está fazendo toda a implantação do novo sistema, executando-o num cenário, puxando algumas informações do sistema legado, fazendo com que toda essa atualização, todo esse passo, permita que você tenha os dois sistemas operacionais. Vale um ponto que quando você estiver atualizando seus computadores, você observará que depois você vai criar uma outra pasta chamada Windows Old, dentro da raiz do sistema. Essa pasta é o que irá permitir que você volte para uma versão anterior, caso tenha acontecido algo nesse processo de atualização. Você terá um prazo de 30 dias para poder fazer essa validação de uma forma com a qual automaticamente o próprio sistema possa apagar essa informação. Mas você pode ir dentro dos processos de limpeza de desktop e remover essa pasta Windows Old, caso você encontre algum problema de espaço para o seu disco. De uma forma com a qual partimos para a quarta fase. Essa quarta fase já é o sistema operacional finalizando a sua implantação, trazendo todos os recoveries, trazendo todas as suas informações, seus dados, suas pastas, colocando-as nos devidos lugares, as quais o usuário já conhecia, já estava executando. E assim proveniente, trazendo, dependendo da forma como você configurou o seu sistema operacional, vai trazer de uma forma com a qual volte ao estado out of box. Esse estado out of box irá apresentar um contrato para o usuário. Esse contrato para o usuário mostrará também como é que você pode migrar algumas configurações, mostrando algumas informações de conta, configurações de perfil, configurações de permissões que você possa definir como um express ou você possa definir de uma forma manual, permitindo assim que quando o usuário voltar, ele basicamente irá reconhecer esse novo shell e esse novo shell com a conta do usuário, já apresentando para que ele digite sua conta e a sua senha, já com o novo sistema operacional, já de uma forma com a qual a gente já esteja executando o Windows 10 dentro desse computador. E assim de uma forma já migrado a licença para o Windows 10. Assim que você digitar essa senha de usuário, assim que você colocar essa informação dessa sua conta, ele vai perceber e já vai trazer todos os dados do usuário, assim replicando-o, instalando novos aplicativos, caso por exemplo ele esteja vindo do Windows 7, fazendo com que ele instale os novos aplicativos modernos provenientes da sua configuração prévia ou provenientes da própria loja. Esses foram os quatro passos de uma forma as quais o processo de atualização é resumido no nível inicializado, ou seja, num down level, e assim, esse down level te mostra uma situação que eu faço todo esse processo de implantação citado durante essa atualização, o processo de ambiente de recuperação, a qual eu faço o backup das minhas informações e faço a implantação nova. O primeiro boot desse novo sistema operacional, trazendo todas as informações, migrando apps, colocando informações. Um segundo boot, a qual eu finalizo realmente a inicialização. Então esse é um passo que eu preparo, implanto,
disponibilizado. Isso é o passo que transformará e deixará o bem-vindo ao Windows 10. Assim, de uma forma a qual consigamos apresentar o processo de atualização em loco, de uma forma como João e eu, Luciano, agradecemos que você tenha visualizado esse vídeo, continue instruindo-se, continue com o seu processo de atualização para o Windows 10. Até mais, obrigado. Até a próxima.